3 mentiras que te contaram sobre a Lei Rouanet. Sim, a primeira mentira que eu ouço muitas pessoas dizerem por aí é que a lei foi criada para beneficiar somente projetos de famosos e ricos. Gente, isso não é verdade. A Rouanet foi criada para apoiar e incentivar projetos culturais em âmbito nacional de qualquer pessoa que tenha experiência naquele segmento, seja de artesanato, seja de artes visuais, seja de fotografia, de pintura, de dança e por aí vai. Raquel, então se eu sou um artista independente, autônomo, não sou famoso, eu posso aprovar um projeto meu na lei de incentivo? Sim, você pode. Você tem que cumprir os requisitos. Um deles é que você tem experiência dentro da área cultural. Então, por exemplo, se você é um músico, você não vai propor um projeto de artesanato, porque a sua experiência está em música. Então, se você quer aprovar um projeto de apresentação musical, de circulação do seu show por teatro, ou até mesmo de escolinhas de ensino de música, você pode aprovar o seu projeto na Lei Rouanet. Mentira número 2. Só beneficia projetos de dança e música. Não é verdade. Na Lei Rouanet a gente tem segmentos que vão desde artes visuais. Dentro de artes visuais temos fotografia, pintura, temos dança, artes cênicas, música, temos livro, que a gente fala humanidade, né? Livro, literatura e por aí vai. Então temos diversos segmentos dentro da Lei Rouanet, que não são somente espetáculos de teatro ou de dança. Não caia nessa mentira, isso não é verdade. Mentira número 3, a Lei Rouanet é uma mamata e acaba com o país. Gente, eu ouço tanta gente falar isso. Muitas vezes você nunca parou para pensar que você pode ter ido a uma peça de teatro, a um show de música, ou até mesmo ter matriculado seu filho em um curso que era patrocinado através do mecanismo de incentivo fiscal. Sim, isso mesmo, ela tá mais pertinho da gente do que a gente imagina. Porque a gente não se dá muita conta. Ela incentiva a cultura e mais do que isso, ela estimula a economia da cultura. Raquel, como é isso? Você imagina, faz um raciocínio, um exercício comigo. Imagina se durante um mês, todos os shows, todos os espetáculos, todos os projetos aprovados tivessem que paralisar as suas ações. Muitas vezes você já deve ter ido a alguma exposição num museu ou num centro cultural, algum show, um espetáculo teatral, ou até mesmo visitar um projeto sociocultural no seu bairro ou na sua cidade que é patrocinado através da Lei Rouanet. É que às vezes, na correria do dia a dia, a gente não se dá conta que muitas atividades culturais são aprovadas pela Lei de Incentivo. Imagina nesse mês aí que toda a cultura parou, quantos profissionais de música, quantos profissionais de audiovisual, quantos profissionais de organizações sem fins lucrativos terão seus cortes no salário. Isso quer dizer que haverá um impacto negativo na economia daquela cidade, daquele bairro, por conta dessa paralisação. Então é importante você entender que a cultura movimenta a economia, assim como o turismo e vários outros segmentos. Pode ser que você tenha alguém do segmento da economia criativa, que seja da sua família, do seu meio social, que trabalhe em teatro, em museu, em centro cultural, que seja um arquiteto, que seja um profissional de moda, um artesão, e que pode sim ter acesso aos benefícios fiscais da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A valorização cultural histórica de um povo é super importante, sobretudo para que as nossas futuras gerações entendam sobre a identidade de um país. Além disso, a cultura é importante também para estimular a economia criativa, ou seja, criar postos de trabalho, de geração de emprego e renda, para estimular o desenvolvimento econômico dentro do segmento cultural. Muitos segmentos da nossa economia são atrelados ao bom desempenho da cultura. Por exemplo, o turismo. Existe o turismo cultural que depende da manutenção de qualidade de museus e espaços culturais. Dados da pesquisa Observatório Itaú Cultural apontam um estudo que traz uma análise da importância dos postos de trabalho que a economia criativa em geral geram para o nosso país. O Rio de Janeiro, por exemplo, que é a cidade em que eu vivo, é uma cidade que pode ser explorada para turismo cultural e histórico. E você imagina se todos os espaços e equipamentos culturais do Rio de Janeiro não fossem preservados, não tivessem manutenção e estivessem todos deteriorados. Pensa um pouquinho aí. O que aconteceria com o turismo do Rio de Janeiro? Pensou? É por isso que é importante a gente entender quantas pessoas ficariam sem emprego.
sem o volume de visitantes nacionais e internacionais no nosso estado, movimentando a economia criativa e o turismo. Vamos fazer um combinado? Você vai pensar como a economia da cultura, a economia criativa podem incentivar o desenvolvimento do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país. O vídeo de hoje teve o objetivo de fazer você sair da sua zona de conforto e pensar que é interessante a gente entender a importância da cultura, tanto do ponto de vista de história e memória, quanto do ponto de vista da economia.